Ministério da Saúde confirmou mais 1.124 óbitos por Covid-19 de ontem para hoje. O número total de vítimas subiu para 27.878. O Brasil ultrapassou a Espanha. Somos o quinto país com mais mortes no planeta, atrás de França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Com quase 27 mil novos casos, agora são mais de 465 mil contaminados pelo novo coronavírus. No Amazonas, triplicou a média de transferências diárias de pacientes da Covid por UTI aérea. Raimundo Cardoso tinha 84 anos. Indígena da etnia Munduruku, ficou 14 dias internado em estado grave com a Covid-19 no hospital da cidade de Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. Com muita dificuldade para respirar, ele estava na fila para ser transferido em uma UTI aérea para a capital, mas não resistiu e morreu hoje. O hospital se encontra com precárias condições, não tem recurso para cuidar de pessoas com Covid-19, não tem UTI, não tem leito, não tem oxigênio suficiente para os pacientes. Meu avô precisava de uma UTI com urgência, ele precisava ser removido para Manaus. Em Tabatinga, que fica na região do Alto Rio Solimões, onde estão 70 mil indígenas, a prefeitura montou barreiras sanitárias próximas às comunidades. Uma parte do terreno de um novo cemitério, improvisado pela prefeitura, foi reservada para sepultar índios mortos pela Covid-19. Cacique da etnia Cocama, Ednei Samias já enterrou 12 familiares vítimas da doença desde o início da pandemia. Eu já perdi meu pai, o meu avô, o meu tios, tanto paterno quanto materno. São muitas dores no nosso coração. O Amazonas tem registrado recordes de casos confirmados da Covid-19 nos últimos dias. Só ontem foram mais de 2.600 em menos de 24 horas. A atenção está voltada para o interior, onde a doença está crescendo e concentra 56% dos infectados. Das 62 cidades do estado, apenas 2 não têm casos do novo coronavírus. Uma delas é Ipixuna, a 1.300 quilômetros da capital. Quem chega lá fica 14 dias isolado em um hotel pago pela prefeitura. Os moradores de Ipixuna estão cumprindo medidas de isolamento desde o dia 30 de abril. Colocamos barreiras sanitárias em todas as entradas, vias fluviais, que são os principais acessos para o município. E somente o comércio essencial é permitido funcionamento por enquanto. A Secretaria de Saúde do Amazonas lamentou a morte do paciente Raimundo Cardoso e declarou que o quadro de saúde dele evoluiu subitamente enquanto a UTI aérea estava a caminho. A secretaria afirmou que a remoção de um paciente depende da oferta de leito, claro, mas também da gravidade de cada caso. A prioridade é para os mais graves. O governo do Pará anunciou a reabertura gradual de serviços não essenciais a partir da semana que vem na região metropolitana de Belém. A medida não vale para grande parte do interior do estado, onde a doença também avança e muitos pacientes sofrem com a falta de leitos de UTI. No trajeto até Belém, seu Ayrton perdeu a vida. O aposentado de 80 anos estava internado em Cametá, nordeste do Pará, com a Covid-19. Mas na cidade não tem leito de UTI com serviço de hemodiálise. O socorro demorou muito a chegar, mesmo após muita exigência da família para que ele fosse transferido para a capital. A Secretaria de Saúde do Pará lamentou a morte. Disse que está reforçando a oferta de leitos no interior e que as transferências dependem de fatores como o clima e o estado do paciente. Cametá está em lockdown, mas o movimento parece de um dia comum. O município registra mais de 1.200 casos e 44 mortes. A prefeitura disse que realiza fiscalização e que aplicou 21 multas. Em todo o Pará, 86% dos leitos de UTI da rede estadual estão ocupados. O estado tem mais de 37 mil casos confirmados e 2.900 mortes. O governo do Pará dividiu o estado em 8 regiões para monitorar os casos do novo coronavírus. Em 6 delas, representadas pela cor vermelha, a doença está avançando e a recomendação é manter o funcionamento apenas dos serviços essenciais. Mas nessas outras 2 regiões, na cor laranja, entre elas a metropolitana de Belém, o governo afirma que o pico da doença já passou e que vai autorizar, a partir da próxima segunda, a reabertura controlada de 8 atividades não essenciais, como shoppings, comércio de rua, salões de beleza, construção civil.
as igrejas também poderão reabrir. Se os números nos apresentarem que nós estamos com um risco alto de contaminação e de colapso na rede de saúde, nós poderemos regredir, indo inclusive para o extremo novamente, que é o lockdown. No Rio Grande do Norte, 81 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. Isaac Ferreira, de 55 anos, estava internado numa unidade de pronto atendimento de Natal desde sábado com problemas renais e falta de ar. O quadro se agravou e ele entrou na fila por um leito de UTI. A vaga não surgiu a tempo. Isaac morreu hoje e um exame confirmou a contaminação por Covid. Eu falo a todos vocês, se tiver pai, mãe, irmão, essa doença não é brincadeira, amigo, não é brincadeira. A Secretaria de Saúde de Natal disse que Isaac teve todo o atendimento necessário na UPA, mas morreu aguardando a regulação para uma UTI. Desde o início da pandemia, 178 leitos críticos foram abertos na rede pública do Rio Grande do Norte, mas a abertura de novas vagas não consegue acompanhar a velocidade de propagação da doença. A taxa de ocupação de UTI na rede pública da região metropolitana é de mais de 90% e mais de 70% na rede particular. O Rio Grande do Norte tem 6.463 casos confirmados e 268 mortes. Muitas famílias de pacientes ainda enfrentam uma dificuldade a mais: conseguir informações sobre o parente hospitalizado. A Jéssica passou 3 dias buscando notícias do pai, o seu Gilmar. Ele estava internado no Hospital de Campanha do Maracanã, de responsabilidade do Estado do Rio. Só preencheram uma ficha e falou que era para mim ir embora, que no caminho eles iam me ligar. Não me ligou, não tive retorno deles. O hospital só entrou em contato para comunicar a morte e foi uma confusão. Ligaram 3 vezes para dizer: é o Gilmar dos Santos, não, ele mora em Nova Iguaçu, não é o seu parente. Olha, é sim ele. É uma sensação muito ruim. Um parente lá, assim, jogado sabe, largado, e a gente em casa sem ter notícias. A mãe do Márcio ficou 5 dias internada também no Maracanã. Ele só recebeu notícias depois que a dona Ângela Maria morreu. A gente só queria informação. É o mínimo que a família merece. A mãe da Maria José tem 79 anos e está no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. A gente está indo lá todos os dias e ninguém fala nada com a gente, não dá notícia. O irmão da Ana Luísa está no Hospital Estadual Anchieta desde quarta-feira. A gente não sabe realmente o estado de saúde dele. Até agora, assim, a gente já tentou, já ligou. São tantas reclamações que a Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio entraram no caso e cobram do governo do estado uma comunicação eficiente. Além de trazer um pouco de conforto, é uma forma de evitar que alguém precise ir até o hospital e corra o risco de se contaminar. Por enquanto, não adiantou. Na rede municipal do Rio, a mesma falta de respeito. No Hospital de Campanha do Rio Centro... Você não sabe se está se alimentando, você não sabe se está bem e está complicado porque a família fica no desespero. E no Souza Aguiar. Elas não podem telefone, não pode dar informação, não pode levar nenhum telefone para o familiar. Com organização e boa vontade, o atendimento pode melhorar. Um projeto do Hospital Universitário da UFRJ convidou alunos de medicina para fazer a ponte entre médicos e famílias. Se manteve sem febre, o laboratório dele está normal. De casa, eles acompanham o tratamento e ligam contando como está o paciente. Às vezes só iam receber uma notícia numa eventual alta ou num óbito. O projeto, eu acho que serve muito para poder atender a essa necessidade que a família tem de saber dos seus pares, das pessoas que eles amam, e também para a família poder demandar, porque a família também ajuda. E vamos seguir um dia de cada vez nessa luta, né, meu bem? É isso que é importante, né? Não podemos desanimar, né? A Secretaria Estadual de Saúde declarou que o protocolo determina que a equipe médica atualize as famílias diariamente e que está começando a fazer chamadas de vídeo para aproximar pacientes e parentes. Apesar dos relatos, a Prefeitura afirmou que está mantendo contato com os parentes mostrados na reportagem e que criou um núcleo de acolhimento às famílias. No tratamento de pacientes da Covid-19 estão profissionais como a enfermeira Sandra Valesca Vasconcelos, de Fortaleza. A
Aqui dentro hoje tem um misto de emoções. É o meu primeiro plantão depois de vencer o Covid. E eu quero falar que eu senti muito medo. Medo da morte, medo do sofrimento, medo de contaminar minha família. Mas eu sempre tive uma certeza que, vencido o Covid, era aqui que eu queria estar, no meu posto, no fronte de batalha, porque é aqui que eu vivo a enfermagem como ciência, com compromisso, com ética, cuidando dos pacientes. Essa é a minha razão de ser. Aqui dentro, eu sempre tive certeza da minha escolha. No Amapá, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas em operações contra desvio de dinheiro público no combate ao coronavírus. Um servidor da Receita Federal e uma servidora da Secretaria de Saúde do Estado foram afastados. O Amapá tem mais de 8.400 casos confirmados de Covid e 207 mortes. O prefeito de Belo Horizonte suspendeu a segunda fase do plano de reabertura do comércio. Alexandre Calil, do PSD, disse que está preocupado com o aumento de casos de Covid no estado. Fica valendo apenas a primeira fase, que desde segunda-feira autorizou o funcionamento de salões de beleza, comércio varejista de cama, mesa e banho e shoppings populares. O governo de São Paulo anunciou hoje a divisão da região metropolitana em 5 sub-regiões. Elas continuam na categoria vermelha de isolamento social. Só pode funcionar o que for essencial. A partir de agora, cada grupo de cidades vai ser avaliado individualmente e o avanço de cada grupo para mais uma fase de reabertura vai depender de critérios técnicos. São Paulo ultrapassou a marca de 100 mil casos confirmados e mais de 7 mil mortos por Covid. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nas últimas 2 semanas, 14 estados e um território registraram aumento no número de novos casos de Covid-19. Além do relaxamento de medidas de isolamento social adotadas por governadores, alguns estados também aumentaram a capacidade de testagem. Na Coreia do Sul, outra demonstração do desafio imenso que o coronavírus representa. O país que deu exemplo ao mundo todo de eficiência no controle dos contágios precisou fechar de novo mais de 250 escolas perto da capital, Seul, por causa de um novo surto de Covid-19. E autoridades da Rússia anunciaram que o país registrou 232 mortes nas últimas 24 horas. E também revisaram o número de mortos no mês inteiro de abril. Pelos dados oficiais russos, o total agora chegou a 4.374 mortes. É um número que desperta desconfiança generalizada na comunidade internacional, porque o país tem o 3º maior número de casos confirmados do planeta, mais de 387 mil. A Organização Mundial da Saúde lançou uma plataforma de compartilhamento de informações científicas sobre a Covid-19. O Brasil é um dos 37 países que participam desse projeto. O objetivo da parceria para o acesso à tecnologia proposta pelo presidente da Costa Rica é garantir que vacinas, testes e tratamentos sejam considerados bens públicos universais e distribuídos de maneira rápida e justa. No sentido oposto, o presidente americano Donald Trump disse que está encerrando hoje as relações dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde. Sem dar mais detalhes, Trump disse que o financiamento que destinava à OMS vai ser direcionado a outras necessidades globais de saúde pública e fez ataques à China pela forma como o país lidou com a pandemia. Trump já havia suspendido o envio de recursos à OMS em abril. O governo da Espanha aprovou uma ajuda para mais de 2 milhões de pessoas de 21 a 65 anos de idade. Elas vão receber o equivalente a R$ 2.700 por mês para reduzir a desigualdade e a pobreza da população mais atingida pela crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. A seguir, a economia brasileira encolhe 1,5% no primeiro trimestre com o início da pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pede cooperação e solidariedade para enfrentar a crise.